Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus e é com muita alegria que nós estamos sempre aqui trazendo reflexões da palavra de Deus. Eu quero pensar um pouco com vocês sobre paternidade. Qual é o pai que toda família precisa? Meus queridos, a paternidade não é fácil. É uma das tarefas mais difíceis do mundo. Há quem diga que é mais fácil ser um profissional bem-sucedido do que um pai exemplar. Quando nós olhamos para a figura de um pai, o maior exemplo de paternidade que nós temos é o próprio Deus. Um pai amoroso, zeloso, de caráter santo. Ele é o exemplo maior. Mas Deus, sendo misericordioso, nos dá também o privilégio da paternidade. Nós precisamos exercer a paternidade com o máximo de responsabilidade possível. Por quê? Porque ela é uma dádiva de Deus para nós. Segundo, porque os nossos filhos são herança do Senhor. E terceiro, porque se nós perdermos a nossa casa, se nós perdermos os nossos filhos, nenhuma outra conquista vai valer a pena. Mas quando nós queremos falar de paternidade responsável, eu quero olhar para um personagem bíblico que é um grande exemplo de pai. Esse personagem é Jó, um grande homem de Deus. E para isso eu quero ler Jó capítulo 1, versículo 5, que diz: Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Meus queridos, olhando para a vida de Jó, eu gostaria de extrair aqui algumas lições. A primeira é que toda família precisa de um pai que ama a Deus acima de tudo. Toda família precisa de um pai que busca a presença de Deus, que traga Deus para o centro da família. Toda família precisa de um pai que esteja consagrado diante de Deus. Jó é um grande exemplo disso. Jó mostrou que amava a Deus acima da própria família, mostrou que amava a Deus acima dos bens, mostrou que amava a Deus acima de si mesmo, acima da sua saúde. Pois quando Jó perdeu todas estas coisas, ele continuou buscando a face do Senhor. Toda família precisa de um pai que ame a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, eu destaco que toda família precisa de um pai que ora. A Bíblia diz que Jó se levantava de madrugada, oferecia sacrifício a Deus, chamava os seus filhos, santificava os seus filhos. Os pais precisam ser sacerdotes que levem a sua família diante de Deus, que interceda pelas causas da sua família diante de Deus. Todo filho precisa de um pai que ore, que interceda por ele, que ao ver o filho se desgarrando ou enveredando-se por caminhos que não agradam a Deus, corrige-o com amor e saia dali apressadamente para se render aos pés do Senhor e clamar pelo seu filho até que Deus toque o coração dele, ele se arrependa e volte aos caminhos do Senhor. Toda esposa, toda mulher precisa de um marido que ore, que clame por ela, que apresente-a diante do Senhor. Mas em terceiro lugar, eu destaco, toda família precisa de um pai íntegro, de um pai com integridade. O texto sagrado, no capítulo 1 de Jó, diz que Jó era homem temente a Deus, reto, íntegro e que se desviava do mal. Reto, porque ele não precisava se esconder de ninguém. Ele não enganava ninguém. Ele não era corrupto. Ele podia andar de cabeça erguida diante dos homens. Ele não precisava dobrar a esquina para fugir de alguém. Ele era um homem reto nos seus compromissos. Mas
ele era um homem íntegro. Se diante dos homens ele era reto, diante de Deus ele era íntegro. Isso significa que quando ele estava sendo visto pelos homens, ele era reto. Quando ele não era visto pelos homens, que ele estava sozinho, diante de Deus ele era íntegro, ele continuava com seu caráter perfeito e santo. Também diz que ele se desviava do mal. Ele não ficava testando até onde ele conseguia resistir o pecado. Ele não ficava provando seus limites. Pelo contrário, se uma coisa parecia errada, se cheirava pecado, ele já fugia, porque ele se desviava do mal. Toda família precisa de um pai que seja temente a Deus, de um pai que ande de maneira reta diante dos homens, de um pai que seja íntegro diante dos homens e diante de Deus, que se desvie do mal. Mas, finalmente, toda família precisa de um pai que seja provado e aprovado por Deus. Jó foi provado duramente, mas no final foi aprovado. O nome de Deus foi glorificado e a sua família foi honrada. Toda família precisa de um pai que resista às lutas, que não desista de Deus, que não desista da família, que continue lutando em santidade e em consagração. Toda família precisa de um pai que seja aprovado por Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê a graça de sermos pais aprovados diante dele, em nome de Jesus. Amém.